O nosso canal Sou Falante. Que bom, mais uma vez estamos juntos para contar mais uma história, para conversar mais um pouco com você. E como é bom contar histórias, né? Logo eu completo aí meio século contando histórias, logo eu completo 50 anos de microfone, 50 anos ininterruptos, contando histórias diariamente no rádio, apresentando programas também na televisão. E hoje eu quero contar mais uma história, mas quero primeiro agradecer a você que tem falado do nosso canal, você que se inscreveu. Olha, tá vendo aqui, ó, inscreva-se no canal, me ajude ao canal crescer ainda mais para ser um comunicador de ideias, de histórias, não é? O nosso canal, inscreva-se, é de graça, inscreva-se aí, acione o sininho para você receber um alerta sonoro cada vez que nós tivermos novidades, e elas acontecem constantemente. Então, inscreva-se, acione o sininho, veja as histórias que nós já temos, são muitas histórias interessantes, comente as histórias, né? Tem várias histórias aqui, comente, faça o seu comentário, é o nosso canal Sou Falante. Agora, hoje eu quero contar uma história muito legal, muito divertida e muito verdadeira. Meus amigos, colegas, comunicadores, você que também fez o curso de comunicação, uma vez eu tinha ainda uma idade jovem, eu tinha 16, 17 anos de idade e fazia rádio, já trabalhava, eu comecei a trabalhar no rádio com 15 anos. E naquela época, bem como hoje, os salários que os comunicadores recebiam, que os radialistas recebiam, não eram um salário enorme. Muito pelo contrário, você precisava ter outras atividades se quisesse ter uma vida econômica mais confortável. E veja só o que aconteceu comigo, que eu quero contar para você. Naquela época, anos 70, meados dos anos 70, os casais, quando marcavam a cerimônia de casamento, contratavam um fotógrafo, porque ainda não era comum fazer o filme do casamento. Era um fotógrafo. O fotógrafo ia no cartório, fazia as fotos da cerimônia civil, ia na igreja, fazia as fotos, ainda nem o making-off era moda. Fazia foto no civil, foto na igreja, foto na festa. Essa era a forma de registrar os casamentos. E aí, eu participava de um programa de rádio, Rádio AM, era um programa que ia ao ar no final da tarde e que era apresentado por 3 pessoas. Tinha o chefe, o líder, e mais 2, né? O do meio e eu, que era o mais jovem, o iniciante. E o nosso programa ia ao ar todas as noites, no final da tarde, no início da noite. Até que um dia, esse nosso parceiro marcou o seu casamento. Ele ia se casar em um dos dias que o programa ia ao ar. E o nosso chefe disse assim: ô Paulo, nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir linha lá na igreja. Pedir linha é quando a emissora de rádio ia transmitir um jogo de futebol, ela tinha que, na Telesp, que era a companhia telefônica do estado de São Paulo, pedir uma linha. Era ligado na cabine da rádio, da rádio lá no estádio, uma ponta de linha, né, uma linha, que no dia do jogo a emissora de rádio chegava lá com um aparelhinho, ligava a linha no aparelho e transmitia o jogo. Eu vou pedir a linha do mesmo jeito que eu peço no campo de futebol, eu vou pedir lá na igreja onde o nosso parceiro vai casar. Mas não vamos contar para ele, nós vamos fazer surpresa. Eu disse: mas você vai pedir a linha? O que nós vamos fazer na igreja? Você vai transmitir o casamento. Transmitir o casamento? Você vai transmitir. Vamos homenagear esse nosso parceiro, vamos dar de presente a ele, em vez de comprar um faqueiro, em vez de comprar um ferro elétrico, nós vamos transmitir o casamento dele, vamos gravar em fita cassete e vamos dar de presente o casamento. E assim foi feito. No dia do casamento, o amigo não sabia de nada. No dia do casamento, no meio da tarde, nós fomos à igreja, instalamos o equipamento e ficamos aguardando a hora
da cerimônia. Quando ele chegou, naturalmente o noivo chega antes da noiva, eu iniciei a transmissão. A partir de agora estamos aqui na igreja para a transmissão do casamento e fui no noivo. E aí, como você está se sentindo nesse dia tão especial? Nossa, que surpresa essa, vai transmitir o meu casamento? Os convidados que estavam na igreja ficavam de boca aberta assim, vendo, mas o que é isso? Transmitindo um casamento? Aí a noiva, chegou o momento, abriu-se as portas, ela com o pai, iniciando a caminhada até o altar, e eu lá transmitindo. Agora a noiva está vindo, o seu vestido é muito bonito, o pai, senhor fulano de tal, está muito alinhado, os padrinhos aqui no altar. E antes que a noiva entrasse, eu entrevistei os padrinhos. Estou aqui com os padrinhos do noivo, senhor tal, com a esposa, fulano de tal e tal. Aqui os padrinhos do noivo, da noiva. Falei com alguns padrinhos e tal, até com o padre, antes da noiva entrar. Padre, o senhor vai celebrar esse casamento? Quantos casamentos o senhor acha que já celebrou? Ah, Paulo, eu já celebrei muitos casamentos, eu já sou padre há muito tempo. E contando para o ouvinte, isso sendo transmitido ao vivo no rádio, ao vivo. Estava gravando a fita cassete para dar de presente a ele, mas transmitindo ao vivo. E as pessoas ouvindo, certamente, pela primeira vez, pelo menos lá na minha cidade, uma transmissão de um casamento pelo rádio. Bem, houve o casamento, nós gravamos tudo aquilo numa fita cassete, transmitimos ao vivo pelo rádio e demos de presente a ele. Ele ficou feliz, a noiva ficou feliz com aquela novidade, com aquela surpresa. Os convidados do casamento comentavam aquilo, tanto na festa como depois. Nossa, eu fui num casamento sexta-feira, você acredita que a PRF2 transmitiu no rádio e tal? E aí, uma pessoa me procurou na rádio. Menino, vem cá, não é você que transmitiu o casamento lá na igreja? Eu falei, é. Viu, quanto custa para transmitir um casamento? Porque a minha afilhada vai casar e eu gostaria de que ela também tivesse o casamento transmitido. Eu fui para casa e fiquei pensando. Eu falei, puxa vida, eu tenho quase 17 anos de idade. Eu ando a pé. Tenho uma bicicleta, mas eu ando a pé. Se eu transmitir casamento e ganhar um dinheiro, quem sabe eu posso comprar uma mobilete, que na época era um transporte que os jovens gostavam. Aí eu fui na rádio e procurei o gerente e falei para ele, o senhor podia me dizer uma coisa? Quanto ficaria para o senhor vender um horário para mim nas noites do sábado? Assim, das 5 da tarde até as 7, 8 horas da noite. Ele falou, olha, não é caro, porque esse horário é um horário que a rádio não tem muito faturamento comercial, e fez um preço para mim. Olha, custa tanto. Aí eu fui no cartório, porque você sabe que antes de casar tem as proclamas. Hoje tem as redes sociais, mas naquela época ficava na parede do cartório um papel com as proclamas. Olha, querem se casar Joãozinho e Maria. Ele é farmacêutico, ela é não sei o quê, os endereços. E eu ia na casa das pessoas, que eu pegava lá na proclama e dizia, olha, você não gostaria de ter o seu casamento transmitido pelo rádio? Como assim? A gente transmite ao vivo pelo rádio, eu anuncio na semana dizendo, neste sábado às 5 da tarde, a nossa rádio vai transmitir o casamento de fulano e ciclano. E aí a gente transmite ao vivo, naquela época não tinha filmagem, né? Rara era a cerimônia filmada, era só a foto. Então eu comecei a vender casamentos. No primeiro mês, uns queriam, outros não queriam, mas depois de 2 meses tinha fila de espera para transmitir casamento. Teve até casal que mudou a data para dar certo a data que estava livre para o rádio transmitir. E com isso, eu ganhava o meu dinheiro, pagava a rádio, o espaço, né, o aluguel do equipamento, e fui juntando um dinheirinho, até que após algumas transmissões, eu comprei o meu primeiro carro. Eu tinha 17 anos, e com esse dinheiro, não era o dinheiro do meu ordenado de locutor, com esse dinheiro eu comprei meu primeiro carro, um TL
70 Frente Alta. Quem lembra do TL Frente Alta 70, café com leite? Comprei o automóvel e cheguei para o meu pai e disse: pai, comprei um carro. Mas você é menor de idade. Eu falei: não, mas é o senhor que vai dirigir. Sempre. Ele nunca dirigiu, coitado. Eu que dirigia, mas comprei com isso, com o dinheiro dos casamentos. Só que aconteceu o seguinte, lotou os casamentos, estou naquela faixa horária, e eu fiquei sabendo que várias igrejas evangélicas faziam batismo na piscina, ao ar livre. Procurei uma dessas igrejas e disse ao pastor: o senhor gostaria que nós transmitíssemos os batismos da sua igreja? Ele achou interessante. Eu procurei o dono da rádio e disse: olha, o senhor já me vende horário para eu transmitir casamento? É muito bom. Mas o senhor tem um outro horário disponível? Assim, tipo domingo de manhã, tem um horário, domingo à tarde, quando não tem futebol. E ele me ofertou lá um horário, eu comprei o horário e comecei a transmitir o batismo dessa igreja. Então, eu abri a transmissão, estamos aqui na igreja tal, para a transmissão do batismo nas águas, aqui está o reverendo, aqui está o pastor, aqui está o ancião. Quem vai ser batizado agora? É fulano. Fulano, vem para o seu batismo. Aí o líder religioso dizia: eu te batismo em nome do Senhor. E a gente transmitindo: acaba de ser batizado fulano de tal. E com isso, eu transmiti por mais de 2 anos casamentos e por mais de 2 anos os batismos. Por que eu estou contando essa história? Porque isso é um case, né? É um fato que eu vivi na minha existência, na minha profissão, que está prestes a completar 50 anos. Eu achei um caminho para ganhar um salário, um dinheiro maior, não ficar preso apenas ao meu ordenado da rádio, e foi uma coisa interessante na cidade. Casamentos transmitidos ao vivo pelo rádio, ao radinho aqui, né? Transmitidos ao vivo pelo rádio, e os batizados também. Isso é uma prova de que o comunicador, ele tem caminhos para se dar bem e para trazer novidades, para ganhar mais dinheiro, para ser mais feliz, porque na comunicação, nós que somos falantes, nem sempre o mais importante é o dinheiro, é o cachê, é o recurso. Muitas vezes, ou todas as vezes, a satisfação por aquilo que fazemos é muito importante. E eu quis contar para vocês essa história, porque eu sei que muitos também têm histórias para contar, e eu tenho outras tantas que vou contando aqui no nosso canal, no Sou Falante. O que você achou dessa história? Faça o seu comentário. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se, me ajude ao canal poder crescer, é de graça e é uma alegria poder contar as histórias aqui. Hoje eu contei essa história, eu tenho muitas para contar. Você já acompanhou a história do Zé Bétio? Está aqui no meu canal, no Sou Falante, a história desse comunicador espetacular, o Zé Bétio. Também já contei aqui histórias do Colgate, o rapaz pobre, o menino pobre, que saiu da roça para Nova York para se tornar um dos maiores empresários do mundo. São muitas histórias, muitas histórias. Você comeria insetos? Você sabe que existe uma previsão de que, em determinada época, o planeta terá uma dificuldade em alimentos e os insetos serão a base da alimentação. Eu conto isso também aqui no canal, no Sou Falante. Vamos partir? Obrigado para você. Coloque aí os comentários, hein? Comente a respeito da história dos casamentos. Você gostaria de ter o seu casamento naquela época transmitido pelo rádio? Já pensou quem casou lá em meados dos anos 70, há 30, 40 anos atrás, pegar hoje a fita? Porque hoje até nem existem tantos gravadores para fita cassete. As pessoas passam o conteúdo da fita cassete para um pendrive ou para um DVD. Aí chama os filhos e os netos. Venham ouvir como foi o casamento do pai e da mãe. Venham ouvir como era um casamento transmitido pelo rádio. Valeu? Foi muito bom estarmos juntos, sempre aqui no Sou Falante.